As pessoas que ajudaram na Colômbia as vítimas da tragédia com a equipe da Chapecoense foram homenageadas hoje em Brasília. Um avião da FAB trouxe os homenageados. Na base aérea de Brasília, tapete vermelho, recepção digna para autoridades. E entre os engravatados era aquele menino ali com a camisa do Atlético Nacional, sem cargo ou título, um garoto que nunca tinha andado de avião, o convidado mais esperado. Ele tem só 15 anos, mora bem perto do local do acidente e foi um dos primeiros a chegar lá. Johan ajudou no resgate de 5 dos 6 sobreviventes. Nesse momento não pensava em nada, só pensava em ajudar as pessoas. A equipe da Chapecoense voava para a Colômbia para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. O avião caiu na madrugada do dia 29 de novembro. 71 pessoas morreram, entre jogadores e jornalistas. O Anjo, apelido que ganhou depois da tragédia, foi homenageado ao lado de outros 10 colombianos. O grupo era formado por autoridades, como o prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, e cidadãos que de alguma forma ajudaram após o acidente com o avião da Lamia. Eles receberam as medalhas da Ordem do Mérito da Defesa e da Ordem de Rio Branco, pelos serviços prestados às Forças Armadas e ao Brasil. A cidade de Medellín também recebeu o Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira. Mas foi o Anjo Johan quem recebeu o tratamento VIP o tempo todo. De repente, ele parecia a pessoa mais importante ali naquele palácio. Onde é que está o Ramírez Castro? Para agradecer aos colombianos, fila. O Brasil recebe hoje os irmãos colombianos de braços e de coração abertos. Muito obrigado aos verdadeiros amigos da Colômbia. A todos, um muitíssimo, um grande, um enorme, um infindável obrigado. Colômbia e Brasil, um só coração. Graças. Se eles gostaram da homenagem, pelo que disse o prefeito de Medellín, nossa casa é a sua casa. A jornalista Mônica Jaramillo, que foi mestre daquela inesquecível cerimônia do estádio do Atlético Nacional, o Atanásio Girardot, resumiu bem. Nessa ocasião, um vínculo indissolúvel entre Chapecó e Medellín, entre Brasil e Colômbia, entre brasileiros e colombianos. É um laço de fraternidade e irmandade que vai ficar para sempre. Fraternidade, irmandade que vai quedar para sempre. O lateral Alan Ruschel foi o primeiro brasileiro sobrevivente da queda do avião da Lamia a ter alta hospitalar. Essa é a imagem que todo mundo queria ver. Às 4h20 da tarde, hora de Brasília, o primeiro sobrevivente brasileiro do voo da Lamia deixou o hospital. O lateral Alan Ruschel saiu numa cadeira de rodas. Pouco depois de cruzar a porta, levantou sozinho e deu alguns passos até encontrar o abraço do amigo Johan, meia da Chapecoense, que não embarcou na trágica viagem. Alan entrou no carro junto com a irmã, a mãe e a noiva. Ele não quis falar com os jornalistas e foi direto para casa. Depois de fazer um tratamento dentário, amanhã o jogador vai dar sua primeira entrevista coletiva desde o acidente. O radialista Rafael Renzel continua internado aqui. Ele está tratando uma lesão no pé esquerdo, mas pode receber alta até segunda-feira. Rafael não vai ficar sozinho aqui no hospital. Desde ontem, conta com um novo vizinho de quarto, o zagueiro Neto, último sobrevivente a voltar ao Brasil. O avião que trouxe Neto pousou em Chapecó às 9h46 da noite, hora de Brasília. Enquanto ele desembarcava de maca, dava para ouvir a vibração dos torcedores lá fora. O último sobrevivente a ser resgatado no local do acidente, ele segue ainda bastante debilitado, mas conseguiu acenar para as pessoas. Perdemos quase todos os jogadores, mas vamos erguer a cabeça e tocar o barco, né? Chape não vai terminar. O jogador tem uma lesão na quinta vértebra lombar, mas o quadro é estável, segundo os médicos. Ele ainda não tem previsão de alta. Depois de 17 dias de angústia, Neto foi recebido com o mesmo carinho que sempre veio das arquibancadas.
Depois de 4 dias de tratamento em São Paulo, o goleiro Jackson Follmann se prepara para voltar a Chapecó amanhã. Hoje, o pai dele revelou ao repórter Guilherme Pereira como o goleiro, sem saber, acabou ajudando a salvar a vida do amigo Alan Ruschel. Para a família Follmann, este hospital guarda um milagre. Nosso filho recebeu um milagre de Deus, né? Porque sobreviver a um acidente aéreo é só por milagre, né? Jackson Follmann, um dos 6 sobreviventes da tragédia, foi o que menos se expôs até aqui. A família também decidiu se preservar. Hoje, pela primeira vez desde o acidente, Paulo, o pai do Jackson, deu uma entrevista para falar sobre os últimos dias. A gente procurou se reservar porque a gente focou na recuperação dele, né? Mas hoje, Paulo revelou que naquele trágico 29 de novembro, já tinha percebido que algo estava errado quando acordou durante a madrugada. A gente só estranhou que ele, toda vez que ele viajava, ele nos comunicava. Quando saía de um aeroporto para o outro, que horas ia chegar, né? E naquela noite, então, não veio mensagem nenhuma, né? Apesar de ter sido o primeiro a ser resgatado, Jackson foi o sobrevivente que mais sofreu sequelas do acidente. Ele já passou por 2 cirurgias. Na Colômbia, teve parte da perna direita amputada. Em São Paulo, corrigiu uma fratura na vértebra cervical. E em Chapecó, ainda terá que operar o pé esquerdo, que pode perder o movimento. Vocês vão ver quem é o Follmann. Vocês vão... Sempre foi um guri alegre e tudo que ele queria era jogar futebol, mas se fechou uma porta e com certeza daqui para frente vão se abrir várias. Hoje, 16 de dezembro, Jackson e a noiva Andressa iriam se casar em Chapecó. Já vamos achar uma data e o casamento vai acontecer. Paulo Follmann também contou um detalhe importante sobre o acidente. Jackson e Alan Ruschel são grandes amigos. E foi essa amizade que salvou a vida do lateral, que hoje teve alta do hospital. Jackson estava sentado no meio do avião e tinha um assento vago ao lado. O Alan queria ir para o fundo, onde estavam os jornalistas, mas depois de muita insistência, aceitou o convite do amigo. Ele chamou o Alan para sentar ao lado dele, né? Então os dois estavam sentados lado a lado. E era para ser assim, né? Certo? Foi Deus que fez um chamado ali, ele chamou o Alan para sentar ao lado dele. E os dois estão vivos hoje. Amanhã o Jackson será transferido para um hospital em Chapecó, onde vai terminar a recuperação. Agora à noite, mesmo com a voz debilitada, o Jackson mandou um recado. Fala galera, aqui é o Follmann. Tô passando aqui para agradecer a todo mundo que torceu por mim, que orou por mim. Dizer que eu tô muito feliz. Amanhã eu tô voltando a Chapecó para seguir meu tratamento. E vida que segue, tenho certeza que continuando nessa batida, nessa pegada, a gente vai sair logo dessa. Beijo no coração de todo mundo. Ficam com Deus, um abraço. O Globo Repórter de hoje vai mostrar as saídas que os brasileiros estão encontrando para as mudanças impostas pela crise. Você está preparado para